E o executivo de futebol Marcelo Paz surpreendeu e anunciou contratação de profissional que terá cargo inédito dentro do Corinthians, mesmo com um déficit superior a 143 milhões de reais. O CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, recomendou a aprovação das contas da gestão Osmar Stabile referentes à temporada passada, e o Corinthians pode estar interessado em atacante colombiano do Atlético Paranaense, que tem sido um dos destaques do Campeonato Brasileiro 2026. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, que mesmo com um déficit superior a 143 milhões de reais, decidiu recomendar a aprovação das contas da gestão Osmar Stabile. Na próxima segunda-feira, dia 27 de abril, os conselheiros vão se reunir no Parque São Jorge para a votação das contas referentes a 2025 da gestão Osmar Stabile. Ainda, claro, números, balancetes que estão gerando muitas polêmicas, muitas controvérsias dentro do clube em relação à apresentação desses números. Até o momento que eu gravei esse vídeo, por exemplo, o Corinthians ainda não havia divulgado os números demonstrativos de forma oficial. E, na verdade, tudo está vazando, tudo tem saído em relação aos números, como eu disse, referentes a 2025, por exemplo, dívidas superando 2 bilhões e 700 milhões e também os números referentes aos ganhos versus os gastos. O Corinthians deve fechar 2025 com um déficit acima de 143 milhões de reais. Mesmo assim, o CORE, que é o Conselho de Orientação do clube, durante reunião na noite da quarta-feira, dia 22 de abril, decidiu recomendar a aprovação das contas do presidente Osmar Stabile com ressalvas. O que é essa aprovação com ressalvas? Esse tipo de aprovação reconhece que existem falhas, omissões ou irregularidades, que as contas não estão 100%, na verdade não estão como deveriam estar, mas acabaram, de uma certa forma, recomendando essa aprovação, destacando que a Lei Geral do Esporte é clara, exige transparência, responsabilidade e controle rigoroso. Por exemplo, a aprovação com ressalvas não protege ninguém de responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e responsabilidade criminal. Se houver, por exemplo, indícios de gestão temerária, má utilização de recursos, irregularidades mais graves, os responsáveis, sim, poderão ser punidos lá na frente. Só que mesmo assim, acabaram recomendando a aprovação das contas. A minha opinião, quanto ao CORE, Conselho de Orientação do clube, ter recomendado a aprovação das contas da gestão Osmar Stabile com ressalvas, é a seguinte, volto a dizer a vocês, ressalvas é nada mais nada menos que uma forma de eles estarem dizendo que as contas não estão 100% regulares, que podem existir falhas, omissões, irregularidades e tudo mais. E também tem detalhe, agora com a Lei Geral do Esporte, que é a lei número 14.597/2023, agora a exigência por transparência, responsabilidade e controle rigoroso é enorme. Ou seja, quem está recomendando a aprovação dessas contas está, no caso, estão assumindo responsabilidades em cima disso. Porque se lá na frente se descobrir alguma irregularidade, for comprovada, quem aprovou e quem recomendou poderá também responder. Então, é uma decisão tanto quanto arriscada, destacando que a votação mesmo vai acontecer na segunda-feira, dia 27, e aí lá os conselheiros vão decidir se aprovarão
ou reprovarão as contas da gestão Osmar Stabile. Corinthians que acaba, de uma certa forma, sendo tocado pelas questões políticas. Então, o CORE acabou, por incrível que pareça, mesmo com um déficit superior a 143 milhões, recomendando a aprovação das contas do Osmar Stabile. E agora vamos falar sobre informação de possível interesse do Corinthians no atacante Kevin Viveiros, colombiano, que tem sido um dos destaques do Campeonato Brasileiro 2026 pela equipe do Atlético Paranaense. A janela de transferências do futebol brasileiro, ela está fechada. A primeira janela principal do nosso futebol, ela abriu lá no começo do mês de janeiro e foi até o dia 13 de março. Lembrando que tivemos uma chamada janela adicional, onde se permitiu negociar com jogadores que disputaram campeonatos estaduais. Essa janela ela foi do dia 4 até o dia 27 de março, ou seja, agora todas as janelas estão fechadas, mas absolutamente que mesmo com a janela fechada, claro que se olha, analisa e se estudam jogadores visando a próxima janela, que será no mês de julho. E claro, nos últimos dias estão surgindo informações de nomes que o Corinthians pode estar de olho. E não é que surgiu mais um, o atacante Kevin Viveiros, de 25 anos, do Atlético Paranaense. Segundo informações do GE, o Corinthians demonstrou interesse no jogador e buscou informações sobre o atleta que pertence ao Atlético Paranaense. Pelas informações também do GE, a equipe paranaense não tem o interesse de negociar o jogador por menos de 90 milhões de reais, já que chegaram sondagens, pelo menos se aproximando desses valores que poderiam se tornar propostos à equipe paranaense. Então, números altos, só que mesmo assim, segundo o GE, o Corinthians acabou buscando informações sobre o atleta. E a mesma informação do GE também disse que entrou em contato com o Corinthians, que acabou negando qualquer tipo de busca de informações pelo jogador. A minha opinião, quanto a essa informação do GE, que o Corinthians buscou informações sobre o Viveiros, é a seguinte. Bom, vamos lá. A própria matéria do GE diz, na verdade é da setorista Naja Mauá, que o Corinthians acabou negando que tenha buscado qualquer tipo de informação pelo jogador. Bom, estamos falando de um atleta que o Atlético Paranaense está sonhando em fazer muito dinheiro, pelo menos aí, hoje eles imaginam vender o jogador entre 90 a 100 milhões de reais. Então, claro que para um Corinthians, na situação atual, falar de jogador que custa 80, 90 milhões, 20, 30 milhões de reais, sabemos que hoje, infelizmente, para o nosso timão, é praticamente impossível. Corinthians pode ter feito alguma consulta? Absolutamente que sim, normal fazer consultas. Agora, entre consultar e contratar, sabemos que existe um abismo enorme. Eu, particularmente, não estou aqui para cravar nada, mas imaginar que, de repente, o Corinthians possa ter algum avanço para esse jogador no cenário atual do clube é praticamente impossível. Lembrando que o Corinthians tem que buscar informações, tirar informações de atletas que podem se tornar em breve oportunidades de mercado que não exijam pagar pelos seus direitos, como, por exemplo, o Kevin Viveiros, que é um dos principais destaques do Atlético Paranaense. Falando do jogador, claro, o Viveiros é um centroavante de muita força física, muita velocidade, explosão, e sabe aquele jogador com capacidade enorme de quebrar linhas? Então, seria um sonho, digamos assim, mas, sinceramente, não temos a mínima condição financeiramente falando nesse momento. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre contratação confirmada, essa sim, confirmada. O executivo de futebol Marcelo Paz confirmou, anunciou contratação de profissional que terá cargo inédito dentro do Corinthians. O Corinthians definiu a chegada do Gabriel Correia. Gabriel Correia, que na verdade vai assumir uma função inédita
dentro do Corinthians. Ele será um analista de mercado internacional. A nova posição tem como objetivo expandir a atuação do clube fora do país, com iniciativas voltadas a aberturas de novos negócios, conexões, mercado, estratégias em fortalecimento da marca no cenário global. No dia a dia, o Gabriel vai trabalhar no CT Dr. Joaquim Grava, integrado tanto ao elenco profissional quanto às categorias de base, além de realizar viagens constantes. O foco principal será o mercado de transferências, especialmente na saída de atletas, buscando oportunidades no exterior e potencializando receitas, algo considerado essencial diante do cenário financeiro atual. O Gabriel Corrêa, para se ter uma ideia, ele já teve passagens por grandes empresas como a Nike e a New Balance, e também já atuou como scout para grandes clubes do futebol europeu, como o Chelsea, o Manchester United, o Nottingham Forest, equipes da Inglaterra. Então, um profissional aí com um currículo um tanto quanto vasto, que o Corinthians acabou confirmando, o Corinthians acabou anunciando através do Marcelo Paz a contratação do Gabriel Corrêa, que acabou surpreendendo a muitos. Esse que é um cargo novo, um cargo inédito que foi criado dentro do clube. A minha opinião quanto à contratação do Gabriel Corrêa é a seguinte: Marcelo Paz acabou, de uma certa forma, surpreendendo pelo fato que ninguém estava aguardando que seria anunciada a contratação desse profissional. Não tivemos nenhum vazamento de informação anterior antes da confirmação do Marcelo Paz. E, claro, é um cargo que acaba gerando muitas dúvidas, o que realmente ele vai fazer de fato. Bom, ele vai mapear os mercados, principalmente os mercados internacionais na Europa, onde o Gabriel já tem uma experiência trabalhando por grandes clubes da Premier League, vai criar bons relacionamentos, principalmente identificar oportunidades para vendas de jogadores, tanto dos profissionais quanto da base. Então, é um cargo que, na teoria, você analisando, de repente pode pensar assim: nossa, vejam só, o Corinthians buscando ter ali um representante para meio que oferecer jogadores no mercado internacional. Só que, de uma certa forma, isso acaba demonstrando que o Corinthians está, na verdade, focando mais na questão de vender jogadores. Lembram que o Dorival até chegou a dizer, depois da eliminação no Campeonato Paulista, que dessa forma ele não trabalha somente no foco de vender jogadores? Hoje, parece que o Corinthians mais entra nessa questão de tentar encontrar uma forma mais urgente e, claro, valorizada para vender os jogadores, do que propriamente atrair receitas mesmo, como, por exemplo, acordos de patrocínios e tudo mais, parcerias. E isso tem sido uma das grandes dificuldades da gestão Osmar Stabile, que não tem anunciado, não tem confirmado grandes acordos, grandes parcerias, grandes acordos de patrocínios. Então, de uma certa forma, na teoria, é um cargo, uma ideia bastante inteligente, só que na prática vai por esse caminho que eu acabei de informar a vocês. No resumo geral, ajuda no curto prazo, mas, na verdade, não vai resolver os principais problemas financeiros do clube, pelo menos na minha visão. Então, volto a dizer, o Marcelo Paz acabou surpreendendo a todos com essa contratação, ele que acabou falando em entrevista para jornalistas no treino, onde os jornalistas puderam acompanhar parte dos trabalhos da manhã da quinta-feira, dia 23, então já está confirmado. É aquela questão, muitos vão concordar, muitos não vão concordar. Eu, como corintiano, está contratado, um cargo inédito, um cargo criado, vou torcer para que tudo dê certo e que o Gabriel Corrêa tenha muito sucesso nessa caminhada aí dele de Corinthians. Enfim, mais uma contratação para o departamento de futebol em poucos dias. Na semana passada, o Corinthians anunciou o Júlio César como gerente de futebol. Agora, o Gabriel Corrêa, que tem sim um grande currículo,
tem um bom mercado lá na Europa, bastante conhecido por lá. Como eu disse a vocês, vamos torcer para que dê tudo certo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!